de projetos culturais. Então, é muito bom a gente poder estar aqui. Beleza, Caio. Fica tranquilo, pode ficar com o vídeo desligado. Muito bom a gente poder estar aqui, né, podendo compartilhar com vocês aí aspectos, né, e ajudar todo mundo assim a escrever seu próprio projeto, né? Enfim, só contando um pouquinho para vocês aí, quando eu me entendi produtor cultural, então eu vi que o caminho era esse, a gente precisa se organizar para não ficar dependendo das bilheterias, né? Porque o tripé da cultura a gente sempre precisa de um financiador, né? Isso desde a era lá dos mecenas, né? Pessoal que patrocinava a arte dos pintores, da Renascença, tudo mais. Então sempre teve que ter um tripé. Tripé é o artista, o público e o patrocinador. Então a gente precisa muito, né, correr atrás aí das formas de financiamento dos nossos projetos, sem depender só do público, sem depender só da bilheteria, do mercado, né? A gente precisa criar nossas oportunidades. Então, a lei está aí, essa lei foi aprovada. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre a criação dela, o Caio falou um pouco. E agora, hoje, a ideia aqui é a gente imergir um pouco nessa forma de fazer o projeto propriamente dito, né? Então, um prazer aí receber todo mundo para a gente trocar essa ideia. Estou aceitando aqui o pessoal. E aí a gente poder trocar essa ideia sobre projetos, sobre a Lei Aldir Blanc também. Bem-vinda, Carla. Carla também é nossa projetista. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos começando aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Então é isso, gente. A gente falou ontem um pouquinho, nosso primeiro dia de imersão, sobre a lei, né? Aspectos mais gerais da lei aí. Confirmem para mim aí, Carla, se estão vendo o slide aí. Beleza. Me aparece. Pronto. Então, falamos um pouco da lei ontem, né? Inciso 1, inciso 2 e 3, né? Que cabe a cada ente, né? Da federal, estadual, municipal também. O prazo para aplicação dos recursos é até 31 de dezembro desse ano, então a gente está aí com o tempo super apertado, né? Os estados estão lançando seus editais agora, a gente vai ter praticamente aí novembro, né? E dezembro para novembro, né? Praticamente aí, não sei como é que é o. Dá um alô aí para a galera do Maranhão, né? Que está comparecendo em peso aí também, galera da Paraíba e do Maranhão. Hoje aqui é só do Maranhão, inclusive. Então dá um alô aí pro pessoal. Não sei como é que tá o estado do Maranhão, se estão com editais abertos, como é que tá. Depois a gente pode abrir para bater um papo sobre isso também. Mas a ideia é aqui a gente abordar um pouco de como fazer projetos hoje, né? Ontem a gente falou um pouco da lei, das regras, né, e tudo mais. Vou passar aqui um pouquinho para vocês. A gente encoraja, a gente falou ontem um pouco, enfim, algumas dicas de como ler os editais também, né? Enfim, as seções mais importantes. O edital é um documento que às vezes assusta, mas se a gente lê com calma, é tranquilo, né? É um documento de apoio muito importante para o nosso trabalho. Então a gente deu algumas dicas ontem de inscrição, de editais também, né? Coisas bem básicas, mas que a gente já foi descobrindo errando mesmo. Então, para evitar que vocês errem também, a gente já quer entregar para vocês alguns hacks, né? Vamos dizer assim, algumas dicas aí para o pessoal não cair nos mesmos erros, né? Enfim, evitar retrabalho também e tudo mais. Bem-vindo, bem-vinda aí, todo mundo. Boa tarde, estamos aqui começando. E aí, desenho do projeto cultural, a gente abordou isso também ontem, né? Então, se você tem uma ideia e não consegue responder ainda essas perguntas que estão aí na tela, o teu projeto não é um projeto ainda, ele é uma ideia. E aí, o ideal para a gente conseguir começar a transformar a nossa ideia em projeto é começar por essas perguntas aí, respondendo o que é o teu projeto, por que o teu projeto existe, como você vai fazer,
para desenvolver aquele projeto, quando ele se dá, aonde ele acontece e quanto ele custa, né? Então, perguntas bem básicas assim. O ideal é que você pegue um caderno e comece a responder de próprio punho mesmo, faça um parágrafo, né? E use sua linguagem mesmo, natural, sua linguagem, suas palavras, da forma que você conseguir responder. O importante é responder. Depois que você responder essas 5 primeiras perguntas aí, o projeto já vai estar mais claro para você, né? E aí muitas vezes a gente só tem aquela ideia, mas não sabe muito bem o que é, como vai ser, quanto custa. Então, um projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. Ele é totalmente delimitado, é um documento, ele resolve algum problema ou realiza algum sonho, né, o projeto. Então, se falando de projetos culturais, ele gera produtos culturais, são produtos criativos, né? São produtos que a gente chama intangíveis, né? Então, nosso trabalho é esse, né? Por mais que o CD físico tenha o CD físico, mas o que é o produto em si é a música, né? Então, a gente trabalha com o intangível, né? Com a criatividade, né? O setor cultural. Então, você vai ver que vai clarear um pouco quando você conseguir começar a responder essas 5 primeiras perguntinhas básicas aí. Tá? Isso a gente viu ontem, estou só repassando. Olá, bem-vindo. E aí, aqui as fases, né, de um projeto cultural que a gente viu ontem também. Então, tem a fase da elaboração, a fase da execução, depois a gente precisa prestar contas, depois encerrar ele. Ou também é conhecida como pré-produção, tudo que acontece antes do projeto. A execução é a execução do projeto em si, produção executiva, e a pós-produção, que engloba aí prestação de contas, encerramento e a celebração do projeto, né? A gente celebra muito pouco, né? Os projetos e ações que a gente faz junto com outras pessoas, geralmente a gente esquece a celebração. Então é sempre bom pensar nisso, colocar ações que integrem a equipe e que motivem a equipe a continuar esse projeto, né? No próximo ciclo, né? Então, faça alguma coisa e celebre isso com sua equipe. E aí você vai ver que provavelmente a equipe vai querer fazer novamente, tá? Isso é uma dica aí. Eu sou produtor cultural, né? Mas estou aqui também me formando, né? Numa metodologia de colaboração, uma metodologia de desenho de projetos colaborativos chamada Dragon Dreaming. Não sei se alguém já ouviu falar. É uma metodologia muito interessante, sobretudo para a área da cultura também, que a gente tem tanto desentendimento nos nossos projetos, né? Muitas vezes em qualquer projeto, na verdade, né? E o Dragon Dream, ele trabalha a inteligência coletiva, então ele é uma forma lúdica, né, e mais leve, né, através de brincadeiras, de técnicas de planejar projetos culturais, né, ou qualquer outro projeto também, projetos sustentáveis. Só dando esse parênteses aí para vocês, tá bom? Então, boa tarde. Bom, aqui continuando o que foi que a gente viu mais ontem, né? Isso daí basicamente é a estrutura de um projeto, né? Quem já tem uma experiência com projetos vai reconhecer isso daí. Quem nunca viu um projeto vai estar vendo pela primeira vez. Isso daí é uma estrutura básica de um projeto, seja ele qual for, tanto da área cultural, com um projeto enfim, um projeto mais técnico, né, de engenharia, tudo passa por aí. Claro que com dificuldade, um aprofundamento diferenciado caso a caso, né? Mas a estrutura básica de um projeto é esse, né? E aí a gente também não está falando de projetos acadêmicos, tá, pessoal? Projetos assim de execução, né? Projetos executivos, né? Então tem essa parte textual que compreende aí do 1 ao 4, né? Então, tem a apresentação, que a gente vai discorrer um pouco sobre o nosso projeto, tem os objetivos. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Estou só entrando aqui. Então, tem a justificativa, que a gente vai defender nosso projeto, responder a pergunta por quê. Tem o público-alvo, que a gente vai delimitar também a quem o nosso projeto visa, né? A quem ele atende. Depois tem a parte mais de tabelas, né? Tabelas e planilhas, que são aí quando você vai dizer as etapas de trabalho, né? Você vai dizer o passo a passo, o cronograma também.
E o orçamento, né? O orçamento também a gente vai ver hoje. Espero que a gente possa clarear um pouco mais aí sobre algumas dúvidas aí que o pessoal geralmente tem ao fazer os orçamentos. E aí depois vai complicando um pouco mais, né? Itens de controle. O que é item de controle? Item de controle são os itens que você avisa, né, no projeto, que dizem se o teu projeto está sendo realizado a contento ou não. Então, às vezes, né, principalmente nos projetos mais sociais, a gente trabalha com os itens de controle, né? Então, o plano de divulgação também é muito importante saber fazer um plano de divulgação hoje, um plano de divulgação em mídia tradicional, que é revista, rádio, né? Jornais impressos, um plano de divulgação em mídia digital, mídia social, hoje que são todas as redes sociais, e também um mailing, né? Que a gente faz assessoria de imprensa, também a gente faz no plano de divulgação. Hoje em dia, né, a gente está falando mais o quanto de retorno que vai ter de público, porque tudo é mensurável, então muito melhor hoje é trabalhar com as mídias sociais. Às vezes os projetos culturais não destinam valores, né, para impulsionamentos e tal, isso é muito importante fazer para que o teu projeto seja impulsionado, né, para outros públicos, né. Então é um plano de contrapartida também, que você vai mostrar a contrapartida para o teu apoiador, teu financiador, né. São contrapartidas sociais para ele, né? Ou são contrapartidas negociais, né? Você pode fazer com que ele possa gerar negócios através do teu projeto também. Então, o projeto é uma moeda muito importante, né? Quando a gente está falando de um projeto cultural, a gente fala de uma moeda que o produtor tem na mão. E aí essa moeda, ele vai jogar com essa moeda nos diferentes agentes, né? Da cena, para conseguir potencializar os resultados que ele quer alcançar. Então, você está negociando essa moeda com o patrocinador quando você permite que ele faça ações de marketing dentro do teu projeto. Você está negociando com o público quando você permite que o público tenha acesso a alguma coisa especial, né? Ou participar de promoções, enfim. Você está negociando com artistas também, porque eles estão ali indo mostrar a arte deles, enfim, fazer o trabalho deles. Então, é uma moeda, né? O produtor cultural ele tem que ter muito essa ideia de que um projeto na mão dele é uma coisa valiosa, é uma moeda. E como eu estava falando ontem, que o projeto cultural não é só uma coisa assim que a gente faz para editais, né? Na verdade, a nossa lógica, porque a gente sempre está correndo atrás, né? A gente não está se planejando e se programando antes. Porque o ideal, o que é que seria fazer? O que que a gente faz hoje? Hoje, a gente tem uma ideia, não sabe nem o que que é direito, e vê um edital ali que brilha os olhos da gente, aí a gente vai correr contra o tempo. Muitas vezes a gente nem sabe, mas vai precisar aprender ainda. E a gente vai correr contra o tempo para aproveitar aquela oportunidade. Então, a gente não sabe escrever um projeto, mas vamos aprender a escrever o projeto para aproveitar aquela oportunidade que vai servir para a minha ideia. Então, hoje, a gente faz dessa forma. Não é o ideal, né? O ideal é a gente começar pelo projeto, né? Então, você tem uma ideia, você tem um propósito, né? Sabe que aquela ideia pode te proporcionar um trabalho digno, então você vai trabalhar um projeto daquela ideia, independente das oportunidades que estejam abertas no momento, porque oportunidades abrem e fecham o tempo todo. Tem várias formas hoje da gente dar forma a um projeto cultural. Tem várias formas de a gente captar recursos, financiar, né? Tem o crowdfunding, tem campanhas, tem a Lei de Incentivo à Cultura Federal, tem os editais locais, tem os editais internacionais. Você pode pedir diretamente patrocínio a órgãos, a empresas que queiram investir, mantenedoras, enfim. Então, há 10 anos eu bato nessa tecla de que a gente precisa se profissionalizar, falar a língua dos patrocinadores, né? Valorizar o nosso projeto, enfim, falar de igual para igual mesmo com as pessoas que são partes ali que têm interesse no nosso projeto também. Então, primeiro é valorizar o nosso próprio projeto, né? Ver ele como algo de valor em que a gente, quando vai oferecer ele para alguém, não estamos pedindo nada. Na verdade, a gente não está pedindo simplesmente, a gente está oferecendo uma oportunidade. Então, é mudar isso primeiramente
na nossa cabeça, para que a gente comece a valorizar os projetos que a gente tem na mão e que a gente possa inverter essa lógica. Então, começar pela ideia, da ideia você vai para o projeto você vai passar, vai desenvolver o projeto, depois você vai captar recursos com aquele projeto ali, né? Então, na verdade, a gente faz ao contrário hoje, a gente corre atrás. E, na verdade, não era para ser assim. Era para ser a gente, enfim, desenvolvendo um projeto e buscando recursos para aquele projeto. Depois finalizou aquele projeto, parte para outro projeto. Finalizou aquele outro, vai para outro. Então, porque um projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim, né? Mesmo que ele se renove, mas aí ele vai se renovar, é outro ciclo. Então, só para falar para vocês um pouquinho disso daqui. Carla, você quer adicionar alguma coisa? Nessa parte que você já falou, não, você fez uma retrospectiva do que foi visto ontem, tá tranquilo. Você quer que eu fale dessa parte de apresentação? Pode ser. Pode ser? Então, geralmente, assim, quando a gente pensa em apresentar um projeto, né, nessa parte escrita, a forma como ela é escrita, como ela é apresentada, ela já diz muito sobre o que é o projeto. Essa parte escrita, ela também mostra o quanto o profissional que está propondo esse projeto, ele é organizado, né? E o quanto você está sendo profissional apresentando a parte escrita do projeto numa sequência lógica de tópicos, né? E geralmente, eu particularmente, eu começo pela apresentação, né? A apresentação é como se fosse uma fotografia do projeto, né? Aqui a gente não diz qual a importância dele, o porquê de fazer, mas a gente diz o que é que levou você a criar esse projeto, né? Você diz o que é o seu projeto e o que ele está propondo, né? Geralmente, para editais, assim, a gente não... Nos formulários dos editais, a gente não tem espaços muito grandes para escrever textos longos, né? Geralmente a gente tem um limite de caracteres. Então, se você... A média de parágrafos que é sugerido para escrever são 2, 3 parágrafos de, no máximo, 5 linhas cada um. Pelo menos é a metodologia que eu utilizo para que eu consiga apresentar a minha ideia, né, o que eu estou propondo, e não ficar assim, um texto muito longo, muito difícil de ser lido e entendido, certo? Outra coisa também importante, que eu estava até pensando em falar isso hoje, não escrever o projeto em primeira pessoa, né? Usar o modo imperativo ou a terceira pessoa para fazer a escrita desse projeto. Eu, particularmente, prefiro dessa forma, eu acho que fica mais informal e dá uma impressão de que é algo mais profissional, né? Por mais que seja algo que saia de dentro de você, uma ideia que surgiu dentro da sua cabeça, uma vontade sua, mas acho que apresentar essa neutralidade no texto, ela traz esse profissionalismo e ela fica mais, como é que eu posso dizer, mais formal, né? Já que a gente está falando de escrita de projetos. Vai falar alguma coisa, Gerson? Bom, sobre a questão da apresentação e qualquer escrita, na verdade, do projeto, a ideia é ser concisa, né, objetiva. Na verdade, não existe aquela coisa de ficar tentando encher linguiça. Hoje, os avaliadores, eles percebem a tentativa, né? Tem que ser claro e direto. Isso. E aí manter sempre a coesão textual, a coerência, né? Você não pode falar uma coisa e lá embaixo você vai desdizer aquela coisa. Então, sempre prestar muita atenção nisso daí, para você manter a linha de raciocínio, né? E assim, parece besteira o que a gente está falando, mas numa população assim que você tem a maioria da população tipo assim, analfabeta funcional, né? Vamos dizer assim, você consegue ler e escrever, mas quando você vai concatenar suas ideias na escrita,
pessoas não conseguem, né? Então, assim, é um exercício, é um treino, né? E quanto mais você lê projetos, também você se empodera mais. Tem certas palavras que a gente sempre usa, né? Para chamar a atenção para o cultural. Então, vamos lá, Carla, algumas palavras-chave aí. Fruição cultural, democratização do acesso, fomento e incentivo à cultura. Mais o que aí que você usa nos projetos? Compartilhar conhecimento, Compartilhar conhecimento. deixa eu São ver, orações aí, palavras que a gente sempre está usando. Então, sempre, quanto mais você lê outros projetos culturais, você vai se ali captando melhor a essência, né? Também são palavras que a gente, para projetos em âmbito cultural, a gente sempre está utilizando e é bom. Então, basicamente, na apresentação, a gente faz... a ideia da apresentação é que você consiga passar o que é o teu projeto já no primeiro parágrafo. Uma boa apresentação, ela já começa assim. Então, não perde tempo, sabe? No primeiro parágrafo, você já faz um resumão. Este projeto trata de uma aula sobre elaboração de projetos, que vai acontecer online, nos dias tal e tal hora, e é aberto ao público. Então, isso daí já deu uma noção de apresentação para o teu projeto. Então, o primeiro parágrafo lá, não perde tempo, já tenta resumir teu projeto nele todo, e depois, nos outros parágrafos da apresentação, você vai ver que vai ficar faltando muita coisa que você gostaria de falar, mas aí o desafio é esse, vai discorrendo um pouco mais sobre aquilo no decorrer do texto da apresentação, mas cuidado para também não entrar em muito detalhe. Não é na apresentação que a gente vai entrar em detalhe ainda, tá? É depois. É isso, Carla? é isso. Pronto, então apresentação histórico, basicamente, né? Aí nos objetivos aqui a gente tem sempre assim um objetivo geral e um outro objetivo específico, né? Deixa eu passar aqui para a gente. Deixa eu mudar aqui, vou interromper, porque eu quero usar outra apresentação que eu tenho aqui, que é mais... Eu acho que eu esqueci de me apresentar, Gerson. Vai se apresentando então, querida. O povo está vendo meu nome, mas eu não me apresentei, né? Eu me chamo Carla Noronha, eu trabalho com fotografia, né? Com projetos na área de fotografia. E eu participei da oficina com o Gerson, acho que foi em 2018, eu acho, foi final de 2018, sobre a elaboração de projetos, assim, de uma forma mais aprofundada. E aí eu já faço os meus projetos e também colaboro com a Paraibólica desenvolvendo projetos que têm uma certa proximidade com a fotografia, que é a minha área de atuação. Muito bom, valeu, Carla. Muito massa. Deixa eu voltar aqui então para a apresentação. Confirma aí, Carla, se está dando para ver. Agora tá. Pronto, gente. Isso aqui é um protótipo de um curso que eu estou para lançar, mas enfim, naquela, né? Então, um curso sobre elaboração de projetos culturais. Vocês estão vendo aí em primeira mão. Depois, quem quiser compartilhar aí, me dar algum feedback sobre o que está achando do material, também vai ser bom. Aqui, a ideia é a gente tratar um pouco melhor cada parte textual. Então, o quê? No o quê, a gente faz a apresentação. Na apresentação, a gente responde a pergunta o quê, né? E aí, no primeiro parágrafo, como eu falei, resumo direto do que é o projeto. Então, aí, no caso, eu usei de exemplo o próprio guia, né, de elaboração de projetos culturais e sociais. Então, no primeiro parágrafo, vocês podem ler aí que vocês já têm uma boa ideia do que é o projeto, já resumindo, né? No segundo parágrafo, eu trago um pouco do histórico, né? Falo um pouco mais da produtora. E no terceiro parágrafo em diante, eu aprofundo um pouco mais e também enalteço o projeto com algumas informações relevantes, né? Mas não chego ainda a defender o projeto como a justificativa faz. Lembrando que isso é apenas uma apresentação. Em vários editais,
eu não sei por uma questão de confusão ou se, enfim, mas em vários editais a apresentação se confunde com ou a justificativa, né? Então você já apresenta e já cai na justificativa ali, ou então se confunde com esse histórico, né, que a gente fala. Mas lembrem-se, se o edital que vocês estão fazendo, geralmente os editais dão os formulários, né? Então, se no formulário que vocês estão fazendo, se vocês estão escrevendo, tem esse espaço para você fazer uma apresentação primeiro e uma justificativa depois, então faça desse jeito, separe, tá? Então, depende do edital aí, às vezes o edital junta na mesma apresentação, no mesmo canto, a apresentação com a justificativa, tá? Então, a apresentação é isso, é um resumo do projeto, então aí a composição aí de uns 3 parágrafos para vocês terem uma noção, tá? O porquê, né? Aí a gente chega nos objetivos de um projeto, a gente vai responder o porquê, qual que é o propósito do projeto, para o que o projeto existe, né? Então, aí a gente sempre tem nos objetivos um objetivo geral e objetivos específicos, né? O objetivo geral é aquele objetivo macro, né? Aquele objetivo assim que é o porquê do projeto existir, o propósito, né? O que Então, é que você vai fazer de forma prática, né? Deixar claro num único parágrafo. Isso. Qual que é a missão, né, daquele projeto? Qual é a ação que você vai desenvolver assim no todo, né? Isso. E aí, para os objetivos, tanto geral como específicos, tem aquela regrinha básica de sempre começar com o verbo de ação no infinitivo, que a gente usa muito nos trabalhos acadêmicos, né? Mas nos projetos culturais, a gente também faz uso desses verbos no infinitivo, verbos de ação, para que quem for ler compreenda o que a gente vai fazer de fato, né? Isso. E aí, gente, lembrar isso, hein, de usar verbos sempre. Os objetivos começam com verbos. Então, basicamente é isso. O objetivo geral é uma forma de texto, é um primeiro parágrafo dos objetivos, e logo abaixo os objetivos específicos que podem ser organizados por tópicos, né? E aí sempre colocar um verbo no começo. E também, geralmente, os objetivos específicos, eles são quantificáveis, né? Então, sempre vai ter um número, alguma coisa assim que dê uma ideia do que é especificamente ele. Então, se para atingir o objetivo geral do projeto aí, que nesse caso aí é instrumentalizar o empreendedor cultural, aí eu vou fazer o quê? Eu vou publicar 9 horas de conteúdo, vou lançar 10 videoaulas, vou atingir uma meta de 200 alunos, vou contribuir. Aí depois eu vou, se não tiver mais nada específico, quantificável, aí depois eu vou falando os objetivos que são também, que reforçam o valor do projeto, né? Então, contribuir para a formação na cadeia produtiva da cultura, fortalecer o debate sobre empreendedorismo cultural em tempos de crise. Então, são outros objetivos específicos do meu projeto, mas que não são tão quantificáveis. Então, eu sempre começo os tópicos do objetivo específico por objetivos quantificáveis e depois eu vou diluindo e colocando os demais objetivos, né? Então, é essa parte de objetivos. Aqui na justificativa do projeto. Na justificativa do projeto, a gente vai responder o porquê e o como, né? Então, por que meu projeto é relevante para a sociedade, para o contexto e para a cadeia produtiva onde ele se insere? Por que ele é inovador? Onde é que o teu projeto leva a arte para frente? Você vai se basear nessas perguntinhas aí para conseguir desenvolver uma boa justificativa. A justificativa, a gente fala, é onde você vai vender o teu projeto, vai vender teu peixe, vamos dizer assim. Então, você vai enaltecer as características que te motivam a fazer o projeto, que problemas ele soluciona, teu projeto, né? Você vai partir daí para começar a escrever a justificativa, né? Então, ela precisa ser bem estruturada, baseada em argumentos sólidos que convençam a importância, que tenha mérito, né? Que traga a questão do mérito artístico, do mérito cultural já aí na justificativa também. Então, por que é original? Se é inédito? Qual que é a relevância?
quais desdobramentos futuros o teu projeto vai gerar, né? Então, tudo isso você põe no texto da justificativa também. E aí, nesse texto da justificativa, quando você citar o porquê dele ser importante, você pode fazer depois uma contextualização a partir de alguma experiência que você vivenciou, por exemplo, se você, no meu caso, por exemplo, fotografia, tem algumas temáticas voltadas para elaboração de projeto, de curadoria e tal, que eu não encontrei essa formação aqui. Então, eu fui buscar essa formação fora. Então, teve um projeto que eu fiz que, na justificativa, quando eu expliquei, depois de eu ter explicado que a importância do projeto era compartilhar o conhecimento sobre formação em projetos de fotografia, na sequência, eu contextualizei que eu estava fazendo isso porque eu não encontrei esse tipo de formação aqui, eu tive que buscar fora. Então, com o conhecimento que eu adquiri fora, eu passei a usar o formato de projeto para compartilhar o conhecimento sobre essa temática localmente. Entende? Uhum. Massa. Essa contextualização é boa para você, sabe, aprofundar mais essa questão da importância do projeto. Isso. E aí, é isso. Para atender a demanda da sociedade por produtos culturais, são exemplos aí, né, nesse último quadro. Então, por que ele leva a arte para frente? Porque ele atende a demanda da sociedade por produtos culturais, que ele lança um novo produto, ou porque ele sana um problema identificado previamente, né? Porque ele estimula a cadeia produtiva da cultura. Enfim, gente, na justificativa é onde a gente precisa realmente vender nosso peixe, saber defender nosso projeto, colocar ali o brilho nos olhos que a gente tem por ele, à disposição de quem vai ler. Então, essa pessoa que vai ler precisa compreender a importância, né, do teu projeto na justificativa. E aí, vamos lá aqui, na justificativa ainda, e tem um exemplo de justificativa. Nesse primeiro parágrafo aí, a gente faz uma introdução do contexto, né? Então, o setor cultural representa 1, você vê que já não precisa falar do seu projeto logo diretamente no primeiro parágrafo. Na justificativa, você vai fazer o contexto. Você vai começar pelo contexto, vai introduzindo qual que foi o problema e depois introduz o valor que o teu projeto tem. Então, aí nesse primeiro parágrafo, vocês podem perceber que ele fala do setor cultural primeiro, né? A importância do setor, como que representa, por que é essencial e tudo mais. E aí, no segundo parágrafo, e no terceiro, e no decorrer do restante da justificativa, ele aborda a inovação e os diferenciais que o projeto tem. Então, esse projeto instrumentaliza o produtor ou artista a desenvolver seus produtos criativos e sociais de forma sólida e segura, através da elaboração de um documento de projeto cultural ou social que o deixa apto a captar recursos com investidores sociais que prezem por uma boa gestão dos recursos aplicados. Bom, a gente vai relendo e vai entendendo que poderia melhorar o texto, mas sem esse lance de preciosismo também, né? Mas sempre vai ter algo para melhorar, tá? Mas a gente sempre tem que se perguntar se tá bom por hoje. Então, nessa época aí estava bom para mim. E aí, no terceiro parágrafo, eu defendo mais. O guia de elaboração de projetos culturais aproxima o espectador da linguagem da elaboração, analisando a construção de textos, tabelas e tal. E aí falo meus diferenciais, falo os diferenciais do projeto, enalteço ele, né? Então, é isso. Primeiramente, eu comecei do contexto, né, da abordagem do problema, identifiquei o problema, falo isso também, e depois eu falo sobre o que meu projeto traz para solucionar esse problema que foi identificado previamente, né? Lembrando que nem todo projeto cultural tem que partir de um problema necessariamente, pode ser simplesmente a realização de um sonho também, que a pessoa tem, mas aí o sonho vem de alguma coisa, né? E aí a gente precisa colocar na justificativa, é na justificativa onde a gente coloca isso. Então, aí um pouco do público-alvo, né? Estimativa do público-alvo. Primeiro, a gente pode começar com a estimativa do público, né? Então, aí o número do público que você visa atingir, né? E depois, você pode passar para o perfil, descrever um pouco melhor o perfil do público-alvo, né?
Então, quais são as profissões, se tem uma faixa etária, se tem uma faixa de classe social, tudo aí você também coloca aí dentro do público-alvo, né? Primeiro a estimativa, então, aqui nesse caso, 100 visualizações, então meu projeto vai atender 100 mil pessoas, então meu projeto vai atender 5 mil pessoas presenciais e 100 mil pessoas online. Então, você faz uma estimativa baseada no alcance que você quer dar para o teu projeto, né? E aí, lembrando que você não vai puxar isso do nada, você vai trabalhar o projeto, lembrando aí da questão da coerência textual, né? Então, se você disser que vai atingir 100 mil pessoas no online, o teu projeto precisa ter ações previstas para atingir essas 100 mil pessoas. É isso que o avaliador vai ver. Então, se você disser que vai atingir 100 mil pessoas e não tem nenhum item de divulgação, isso daí está dando incoerência. O teu projeto está sendo incoerente. E aí é isso que os projetos são desclassificados e desabilitados. Eles não passam, porque a pessoa não conseguiu estar ali enchendo linguiça. Ah, eu acho que vai ser 100 mil, chuta. E aí depois não faz o link disso com o projeto. E é aí onde muita gente cai, né? Tá? Por enquanto é isso. Em relação à parte textual, tá? Dos projetos. Queria saber se alguém aí tem alguma dúvida antes de a gente entrar na parte do orçamento, né? Com algumas dicas para o orçamento aí. Bem-vindos e bem-vindas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, gente, para agora, pode ligar aí o microfone, a câmera e a gente conversar um pouquinho, tá? Fiquem à vontade aí. Daqui a pouco a gente vai passar, então, para a parte do orçamento. Vai dar algumas dicas aqui também sobre orçamento, né? Nenhuma dúvida? Oi, eu tenho uma dúvida, que tá, ela que está falando. Oi, bem-vindo. Com relação, quando for falar na parte da justificativa, com contextualização, é para a gente estar fazendo uma coisa que está acontecendo, ou, tipo, quando, aqui, escrever um projeto, por exemplo, de leitura. A gente vai estar contextualizando uma coisa, uma atividade que a gente já faça, para estar justificando o projeto, seria isso? Quer responder, Carla? Não, assim, é porque eu fiquei em dúvida com relação à contextualização. A gente poderia estar colocando a parte da justificativa, a gente podia estar colocando, dando exemplo de um projeto que a gente já passa aqui, porque aqui na escola onde eu trabalho tem uma biblioteca, e a gente sempre costuma fazer, às vezes, projeto voltado para a literatura. Então, na parte da justificativa, a gente podia estar contextualizando algum projeto de leitura que a gente já faça, para estar justificando aquele outro que a gente está querendo escrever, seria isso? Sim, sim, você pode usar esse trabalho que você faz na biblioteca como uma experiência que você já realiza num âmbito mais restrito e que você quer pegar essa experiência e ampliar ela, levar essa proposta de atividade para um número maior de pessoas através do projeto. Ah, sim, entendi, obrigada. Nada? Legal. Mas alguém tem alguma questão, alguma dúvida para que a gente possa clarificar aí sobre a parte textual do projeto, apresentação, justificativa? Com certeza na justificativa você deve, né, e pode falar de projetos similares que já acontecem, projetos similares que você já realizou ou que está realizando. É uma forma de reforçar o valor daquele projeto que você está defendendo naquele momento também, né? Então, com certeza. Primeiro abrir com a contextualização do que é ali o contexto todo e depois começar a falar sobre o problema que você deseja resolver e depois apresentar como que o teu projeto resolve aquele problema, né? Certo? Oi? Oi, boa tarde a todos. É que minha internet estava com problema, eu entrei com um pouquinho de atraso aqui, mas
Eu queria tirar uma dúvida com relação à questão do projeto. Por exemplo, eu trabalho com teatro e, por conta dessa pandemia toda, não foi possível um projeto que eu tinha para esse ano, 2020, que é relacionado a teatro, seria, no caso, uma peça teatral, porém, esta peça está inserida dentro de um livro que eu finalizei. Então, a minha dúvida é, para fazer esse projeto, eu poderia especificar que trata-se de um livro sobre teatro e também, dentro desse livro está inserida peças teatrais, no caso de minha autoria, e uma dessas peças teatrais seria apresentada para a comunidade. Como eu iria fazer? Por gentileza. Obrigada. Olha, depende muito da forma que você quer dar ao seu projeto, né? O projeto sendo uma realização sua, então depende muito de como você quer, da forma que você quer dar a ele e também das oportunidades que você vai cadastrar ele, como é que essa oportunidade pede, porque geralmente a gente faz adequações no nosso projeto de acordo com as oportunidades que estão se apresentando. Então, se é um edital que majoritariamente vai apoiar livros, então você vai escrever a parte do projeto que fala sobre o livro de teatro. E se é um edital que apoia peças, então você vai escrever uma peça que está no seu livro, então você já inverte. Ou se você quiser fazer o projeto inteiro, também aí tem que ver para qual edital cabe, ou se na Lei de Incentivo à Cultura Federal. Eu entendi mais ou menos a pergunta? Deu para clarear ou você pode repetir? Sim, sim. Inclusive, você tirou uma dúvida bastante interessante. Porque como esse meu projeto ele tem duas linhagens, né, digamos, tanto o livro como a peça em si, mas aí, como você explicou, eu teria que ler o edital para saber qual eu poderia inserir esse meu projeto, se só apenas o livro em si ou a peça em si, não é? Eu acho que seria mais interessante um ou outro, não é isso? Isso, depende Edital. realmente da oportunidade a que você vai submeter o teu projeto, né? Entendi. Por exemplo, na Lei de Incentivo à Cultura, que é a famosa Lei Rouanet, cabe tudo isso, porque a Lei Rouanet ela aceita vários produtos, né? Então você pode ter um projetão que vai gerar vários produtos culturais. Então vai gerar uma temporada de peças de teatro, vai gerar também um livro. Então, são dois produtos diferentes do mesmo projeto. Já para alguns editais, só financia uma coisa ou outra, depende da oportunidade que você está visando, certo? Mas geralmente é isso, quando a gente trabalha com economia criativa, com cultura, é raro a gente ter uma ideia só, né? É verdade. Mas eu acho que, no caso, você explicou muito bem, mas no caso eu acho que eu vou escolher só um dos. Até porque, fosse os dois, eu acho que ia abranger, no caso, por exemplo, a Lei Rouanet, enfim, não é? Mas obrigada. Beleza, disponha. Mais alguém, então, tem alguma dúvida aí sobre questão da parte textual aí do projeto, objetivo, justificativo, apresentação? Não tem como disponibilizar esse para a gente, o link, alguma coisa assim? Certo, eu vou ajeitar aqui e disponibilizo para vocês. Por e-mail, tá? Oi, tudo bom, pessoal? Estão me ouvindo? Olá, sim, Caio. Boa tarde. Sim, boa tarde, pessoal, a todas e todas. Eu queria perguntar para vocês se na justificativa tem um limite de parágrafo. Qual seria assim, um parâmetro de parágrafo? Sim. Depende, assim. Se depende do edital, tem edital que você preenche num formulário online. Aí, geralmente, tem uma quantidade limite de caracteres que vai variar de acordo com cada formulário. Ou eles vão te pedir para você mandar o projeto num arquivo PDF com até, sei lá, 5 páginas. E aí você vai ter que dividir cada tópico para com quantidade que você achar adequado
que caiba dentro das 5 páginas. Assim, não existe um padrão único. Depende do formato que é pedido no edital. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Então, geralmente, só para complementar, tá? Um texto grande de justificativa, geralmente eles pedem 8.000 caracteres. Isso é um texto grande, né? Mas você precisa realmente ficar atento no formulário. Cada edital vai ter o seu formulário de inscrição, e aí é no formulário onde eles dão os limites de caracteres, né? Não é por página, nem por... Geralmente é por caracteres, né? Às vezes vem laudas, né? Vem um limite de laudas de páginas, né, cara? Mas aí depende bastante do formulário mesmo, né? Então, varia um pouco, sabe? Já vi de 5.000, justificativa de 8.000, já vi de bem mais. Então, varia um pouco. E você não é obrigado a escrever tudo, né? Até o limite, né? Então, assim, se você escreveu tudo que tinha para falar, mas ainda sobrou 5.000 caracteres, bom, tudo bem. Você vai estar ajudando o técnico, na verdade, a compreender o teu projeto, né? Então, porque às vezes a gente esquece que quem analisa nossos projetos são seres humanos também. Então, a gente às vezes precisa facilitar o trabalho dele. Encher linguiça não é facilitar o trabalho. Então, a gente acha que meu projeto vai passar porque eu vou aqui botar uma justificativa, daí começa a copiar texto daqui e dali e vai enchendo linguiça, né? A pessoa vai ler aquilo ali, vai ver se tem coesão e coerência ou não, e seu projeto pode ser desclassificado por isso, né? Talvez. Então, fala tudo o que tem para falar, defende da melhor forma possível e não tem problema. Se sobrar espaço, não tem problema. Se você tem certeza de que falou tudo o que queria, então está construída uma boa justificativa naquele momento também. É sempre bom pedir para outras pessoas lerem nosso projeto. Uma dica muito legal é você pedir para uma pessoa que não entende nada do que você faz, ler o teu projeto, sabe? E depois te explicar se ela entendeu alguma coisa, o que é o teu projeto. Então, é uma ótima dica. Você, olha, fulana, você chega, acabou o projeto lá, tá todo prontinho o projeto. Fulana, lê aqui meu projeto. Você pega uma pessoa que nem entende de teatro, nem entende de cultura, nem entende de nada. Geralmente, alguém da família, assim, a gente pega, lê aqui meu projeto e me conta sobre ele, o que é, o que é que você entendeu. Aí a pessoa vai falar. Se ela falar certo, é porque o teu projeto está bem escrito. Você tem que fazer sempre uma linguagem acessível, uma linguagem básica, né? Claro que tem palavras-chave que a gente usa, mas não precisa rebuscar muito, né? O texto também. É falar do jeito que você sabe. O mais importante é manter um português com a coerência, né? Então, usando bem lá, mas não precisa ficar muito rebuscado, não, com um vocabulário muito difícil e tal, sabe? Então, a dica que eu dou é essa: dê seu projeto para outra pessoa ler no final, se ela entender que o teu projeto está bem escrito, e não se preocupar com o tamanho da justificativa, fale tudo o que tem para falar, se sobrar linhas ainda, está tudo bem. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa parte textual, assim, antes da gente passar aqui para dicas de orçamento? Bom, então vamos lá. Passando aqui, falar mais um pouco aqui do orçamento, né? Então, algumas dicas aí, gente, para a elaboração aí do orçamento, né? Às vezes fica difícil a gente saber por onde começar no orçamento, né? A gente fala, meu Deus, mas por onde é que eu vou começar? Tanta coisa. E aí a dica é o seguinte: pegue seus objetivos específicos, né? Então, vá construindo seu orçamento, pelo menos assim uma base para você começar, depois você vai ver que vai puxando e vai puxando. Mas uma dica é você começar pelos objetivos específicos, porque nos objetivos específicos você falou ali tudo o que você vai entregar, né? O que teu projeto entrega? Tá ali nos objetivos específicos.
Então, comece o orçamento visitando os objetivos específicos, né? E aí, tudo que você colocar nos objetivos são necessários para você realizar o projeto. Você não deve inserir itens que não estejam citados ou que sejam diferentes dos objetivos. Claro que tem itens que são complementares, ou tem itens que se subdividem em outros custos, né? Então, atentar para isso também. Se surgir necessidade de algo diferente, se você notou, sentiu falta de alguma coisa que você está incluindo no orçamento, então volta lá nos objetivos e vê se também está contemplado lá. Talvez esteja faltando e você precise adicionar lá, né? Então, você está lá fazendo o orçamento e, opa, esqueci disso daqui. Pô, será que eu coloquei nos objetivos isso? Será que precisa colocar nos objetivos? Porque, às vezes, é uma coisa que você lembra, muita coisa, né, mais específica não vai estar lá no objetivo, né? São subitens, mas, às vezes, você lembra de algo, então é sempre bom estar revisitando o objetivo. E na execução dos pagamentos, a gente não recomenda pagar nada que não esteja na planilha de gastos, certo? Realmente assim, isso dá depois uma dor de cabeça. E aí vamos aqui para algumas dicas, né? Vou colocar aqui. Inserir um gasto não previsto causa restrições na análise das prestações de contas, em casos muito específicos e com justificativa e munido de documentação comprobatória. A gente pode gastar algo fora do previsto, mas não é nada recomendável. Então, sempre buscar também trabalhar com assessoria contábil, algum parceiro que seja contador ou que entenda mais assim de prestação de contas, né? Não é também um bicho de 7 cabeças. Exige só um pouco mais da gente de atenção, de organização, né? Então, assim, no orçamento, a gente sempre tentar pagar o que está realmente ali na planilha, né? O que é o nó do produtor? É na hora de controlar os gastos do projeto e na hora de receber a comprovação fiscal de que aquilo ali foi pago. Então, a maior parte dos produtores se enrola nessa parte. Às vezes você vai pagar e acaba pagando em dinheiro o que deveria ser por transferência bancária, né? Ou então acaba não tomando o recibo da pessoa, e aí aquela pessoa recebeu, então ela não tem mais nada, sabe? Se for algum amigo, tudo bem, assim, mas muita gente depois que recebe, vai embora e a gente não vê nunca mais, então fica difícil correr atrás de documentos depois. Então, sempre pegue seu orçamento, coloque ele numa planilha à parte, né? Coloque ele numa planilha à parte, desenvolva essa planilha de controle, né? Quem você já pagou, quem não pagou, se pagou uma parte, coloca, faz lá um somatório, vê quanto falta pagar, se já deu nota fiscal ou não. Então, tenha essa noção de organização para você não se perder no projeto durante a questão da execução dos pagamentos, né? Então, é claro que é bem melhor a gente contratar serviços com dinheiro no caixa, né? A gente pode negociar mais os preços e tudo mais. Então, na hora de pagar, ter atenção ao que foi fechado e atenção principalmente ao que já foi falado na planilha. É claro que cabem algumas mudanças, né? É claro que cabe um remanejamento. Geralmente isso é permitido, né? Normalmente. Mas tem limites, né, para isso, tem regras, né? Cada edital vai ter sua especificidade ali de como você pode alterar, porque tem um limite para você mudar o projeto, senão o projeto vira outro projeto, né? Então, você tem que respeitar sempre aquele limite, até onde é o meu projeto. Então, é isso. Às vezes a gente quer inventar demais e o projeto acaba virando outra coisa, né? Outro projeto, né? E aí, na hora de justificar, na hora de pagar, é que vem realmente os dragões aí que a gente tem que lidar. Então, basicamente, no orçamento é isso. E aí, eu não sei quem já conhece esse modelo de orçamento aí, que é o orçamento que eu trabalho, que para mim é a planilha mais completa que tem de se fazer um orçamento. E é bem básico esse conhecimento que a gente está passando aqui para vocês. Mas muitas vezes as pessoas não fazem, né?
não usam. Então, geralmente assim, tem a primeira coluna aí, que é a coluna de item, né? Geralmente essa coluna pode vir ainda subdividida em itens de pré-produção, itens de execução e itens de pós-produção. Então, ela vem subdividida de acordo com a fase do projeto. Não é o caso dessa daí. Essa daqui está tudo junto, como é um projeto mais simples. Então, tem a coluna do item, onde você vai descrever o item que você está comprando, pagando, né? Então, aí depois tem a coluna da unidade, né? Então, a coluna da unidade, geralmente, que unidade que a gente está tratando daquele item ali? Aquele item é medido como? É medido em hora? É medido em diária, né? Geralmente, na cultura, as pessoas trabalham mais por diárias ou por serviços, né? Serviço é algo que tem começo, meio e fim. A pessoa entrega algo e recebe por aquilo e pronto. Ou cachê. Cachê é como se fosse também serviço, mas cachê é mais usado para a parte artística, vamos dizer assim, né? Então, é o pagamento por serviços artísticos propriamente ditos. Então, a gente usa cachê. Mas tem itens que vão ser por ano, né? Tem itens que vão ser por metro, tem itens que vão ser por hora. Então, aí é a unidade que a gente usa para falar daquele item, né? Beleza. Aí depois a gente vai se referir à quantidade daquela unidade, tá? A gente vai mexer numa planilha com duas quantidades diferentes, certo? Com duas quantidades diferentes. A quantidade da unidade e depois a quantidade da ocorrência. Vocês vão ver que são coisas diferentes. Então, aí na quantidade da unidade, é só referente àquela unidade que você está falando, tá? Então, aí, roteirista, serviço, né? O cara vai, o serviço dele é um roteiro, ele vai conversar, vai elaborar e vai entregar o roteiro, e o serviço dele é esse, ele recebe, tchau. É isso. Então, qual a unidade desse serviço? Quantas unidades desse serviço nesse projeto? Uma unidade aí, nesse caso. Então, é um serviço apenas que o roteirista vai prestar, certo? Aí vem o valor unitário, a coluna do valor unitário. Então, é sempre o valor referente àquela unidade e daquela quantidade, né? Quer dizer, de uma unidade só que daquela unidade. Então, nesse caso aqui, o serviço para o roteiro é R$350. Então, é para um serviço, né? Então, valor unitário. Que depois a gente vai jogar na fórmula e a planilha vai fazer o cálculo. Então, também depois a quantidade de ocorrência. Então, o que é a ocorrência? A quantidade de ocorrência é diferente da quantidade de unidade. A quantidade de ocorrência é em relação ao item. Então, quantas vezes aquele item ocorre, né? Quantos roteiristas são aí necessários? Então, nesse caso aí, a ocorrência é de apenas um roteirista. Então, a gente faz a conta para dar o valor total. Quantidade de unidade vezes o valor unitário vezes a quantidade de ocorrência. Vai dar exatamente o valor total. Vamos pegar um outro exemplo aí. Por exemplo, filmador, né? Ou cinegrafista. Então, a unidade é diária. Você sabe que o cara vai receber por diária, né? Bom, enfim, um exemplo que seja um cara aí. Então, ele vai receber por diária. Vai ser uma diária apenas, né? A diária custa R$350, pelo que a gente está vendo aí, tá? No filmador. E eu vou precisar de 2 filmadores. Então, vai ser uma diária só, mas são 2 pessoas. São 2 ocorrências. Então, aí, quando a gente vai para o cálculo, já fica R$700, já foi multiplicado, né? Tá dando para compreender? Essa parte aqui é bem importante, a gente fazer orçamentos cada vez mais nesse modelo aqui, tá? Que é mais completo e dá para entender melhor. Oi, pode falar. Alguém quer falar?
Jéssica, sobre a questão do filmador, por exemplo. Se for só um filmador, e aí precisar dele para 4 dias, aí no caso seria essa primeira quantidade, um filmador, e a ocorrência seriam 4, né? Não, ao contrário. Ao Porque contrário? isso, ao contrário. A quantidade de unidades são as diárias, então são 4 diárias, ficaria. Ah, Mas se entendi. fosse um filmador apenas, então fica um aqui, né? E aqui fica 700. Ou 700 não, desculpa. Aqui vai ser a multiplicação desses três valores. Deu para entender? Aham, entendi. Então, Aham, assim, vamos pegar outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Aqui, aluguel de câmera, lá embaixo. Aluguel de câmera, você sabe que a câmera é a diária. Então, coloquei diária da câmera. Eu vou precisar de 3 diárias. A diária custa R$ 350. Mas durante essas 3 diárias, eu vou precisar de 2 câmeras. Então, a quantidade de ocorrência é 2. E aí, faz a multiplicação, deu ali R$ 2.100, por exemplo. Certo, gente? Deu para compreender, Caio, melhor? deu sim, Jéssica. Valeu. Pronto, a ideia é essa, gente. Geralmente a gente esquece aí, nas planilhas que a gente faz, muito simplórias, a gente esquece a quantidade da ocorrência, né? Então, assim, aí fica incompleta. Não dá para ter uma noção do projeto cultural, do que é realmente ali que está se precisando, né? E desse modelo, não. Qualquer um que veja vai ter o orçamento mais detalhado. Então, esse modelo de fazer o orçamento é realmente assim o que a gente mais indica, tá? Para vocês fazerem e começarem a trabalhar cada vez mais com isso, porque fica mais explicado. Você dá condição para o técnico entender melhor a tua planilha orçamentária, né? Beleza? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Taylor. Só Oi. com relação ao cálculo, na hora de calcular, assim, de unidade, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui no aluguel de câmara, é 3, né? Então, a gente vai multiplicar 3 vezes o valor unitário, que é 350. E como é que Isso. chegou esse valor de 2.100? Eu não entendi. E é 3 vezes 350 vezes a quantidade de Uhum. ocorrência, vezes 2. Ah, sim, aí multiplica tudo, né? Isso, multiplica tudo, um com o outro, e vai dar o valor total, certo? Ah, tá certo, entendi, obrigada. Então é isso, gente. A gente recomenda muito aí essa forma de planilha, porque dá mais para entender o projeto. Uma pessoa assim que é analítico, né, que é um analisador, ele está ali vendo muitos projetos na frente dele, ele precisa ter com a informação mais condensada possível, ele ter a melhor noção do que é o teu projeto e assim você deixar o mais claro para ele como que você vai gastar tudo, né? Outra dúvida que surge muito é sobre essa classificação das unidades aí, né? Porque você tem uma infinidade de unidades, na verdade. O que geralmente é usado, mais utilizado, é o que está nesse exemplo, né? Ainda tem aqui a parte dos impostos, né? Que geralmente a gente coloca a unidade como taxa, né? Para fazer um orçamento, você precisa sempre colocar impostos aí dentro. Nesse exemplo nem tem, mas se o projeto tem algumas regrinhas, né, de recolhimento de tributos, então sempre, se você for pagar, você é pessoa física e vai pagar uma pessoa física, você precisa pegar uma nota fiscal dessa pessoa. E o imposto dessa nota fiscal, quem é que vai pagar? É a própria pessoa que vai emitir essa nota, tá? Mas se você é uma empresa e vai contratar uma pessoa física, então é você que tem que pagar os impostos dela. Tá? Então, você que tem que recolher e já colocar nesse valor aqui do orçamento algo a mais por esses impostos que você vai recolher. Tá? Então, sempre assim, atentar para isso, que não é assim qualquer coisa, não, sabe? Geralmente, a gente passa os projetos como pessoa física e estamos sempre pagando pessoas físicas. Então, um recibo já resolve, né? E, geralmente, quando são editais, uma nota fiscal avulsa que a pessoa emite,
ou se você estiver também pagando uma empresa, você como pessoa física pagar uma pessoa jurídica, então é a empresa também que vai responder, né? É a empresa que vai pagar os próprios impostos dela, que ela já vai faturar uma nota fiscal para ti. Agora, se você é empresa e vai contratar pessoa física, então tem que atentar para principalmente os encargos trabalhistas, né? Para não gerar a questão de vínculo empregatício, né? Senão você teria que ter contratado ela pela carteira de trabalho, né? Que é a CLT. Então, assim, atentar para isso, tá? Pesquisem mais sobre isso. Tem muito conteúdo também no YouTube. Sempre é bom conhecer produtores, né? Trazer os produtores mais para a área da cultura. É uma área que a gente precisa mais de assessoria técnica, né? Porque a gente quer sonhar, a gente quer fazer nossos projetos, a gente quer materializar os sonhos, a gente quer ver o público lá encantado, a gente quer que o artista trabalhe dignamente, né? Então, assim, deixa esses pormenores, geralmente, sempre inclua aí na planilha um contador ou um auxiliar administrativo também, que você vai estar pagando ele por mês ali, ou então por serviço mesmo. Mas aí sempre incluir pessoas profissionais que possam centralizar mais, né, essa tarefa aí, essa lida com a parte administrativa, né? E aí você vai acompanhando. Um produtor não precisa entender de tudo, mas ele precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Isso aí é o que eu sempre falo, porque daí a gente tem que saber como a coisa está andando, né? Eu preciso saber que eu preciso de um contador junto de mim, que eu preciso de uma assessoria técnica, muitas vezes até de advogados, né? Para a questão dos contratos. O contrato é outra coisa que a gente nem escuta falar, mas precisa sim, sempre puxar para o lado né, de ser mais formal, né? É uma forma de resguardar todas as partes, né? Às vezes a gente fica um pouco constrangido de fechar um contrato com alguém, porque é aquela pessoa que já é, né, ali de confiança e tal, mas é bom, é sempre bom, mesmo que seja um e-mail, você possa mandar um e-mail ali, lembrando aquela pessoa que foi acordado, o prazo de serviço dela. É muito bom isso, porque clarifica mais para ambas as partes e ninguém depois vai estar cobrando nada que não possa cobrar, né? Porque, enfim, as relações, às vezes elas se complicam, né? Principalmente quando tem dinheiro envolvido e a gente não conversa antes, deixa para conversar depois, então surgem os desentendimentos. Então, é importante a gente formalizar mais as coisas, né? Então, por enquanto, assim, por hoje é isso. Gratidão a todo mundo. Quero saber quem é que tem mais alguma dúvida em relação à Lei Aldir Blanc, ou editais, A ou minha está tudo projetos. excelente. Gratidão. Gerson, Aldo, tudo bom? Oi, tudo bem? Essa parte de planilha, de orçamento, não necessariamente precisa bater com o valor do prêmio, não, né? Que você vai concorrer. Ele deve moldar o seu projeto, não é isso? Geralmente, assim, se é um prêmio, ele não, muitas vezes o prêmio não pede planilha orçamentária, porque é um prêmio, né? Um prêmio, você vai receber um prêmio por algo que você já fez. Então, basta você Então, mostrar o que você já fez. perdão, Oi? Gerson. É um edital mesmo, tá? Tá lá com valor, né? E você precisa mostrar sua planilha daquele seu projeto. E aí você concorre a um edital, sei lá, a R$ 15.000, certo? Sim. Evidentemente que a tua planilha não, ela precisa fechar esse valor de 15 mil reais ou apenas tem que estar dialogando com o valor do teu produto mesmo, né? Do teu... Não, ela não pode, para aquele edital especificamente, ela não pode passar desse valor, né? Certo. Ela não pode passar daquele valor que você está pleiteando. Ela pode ser menor? Pode ser menor, porque geralmente os editais fazem faixas de valor. Então, se uma faixa de valor lá é até R$ 5.000, você pode ir até R$ 5.000 ou menos. Mas se é até R$ 10.000, então você já entra em outra faixa, de 5 a 10, né? Então, geralmente, você pode
você precisa adequar aquele valor que você está pleiteando. A não ser que o edital caiba você explicar que tem recursos de outras fontes, né? Então você fala, olha, para esse edital aqui, que você, vamos lá, um exemplo aí, é 15 mil reais. Então, teu projeto, na verdade, é 25. Você já está com ele orçado, com ele pronto, 25. Aí você vai ter que dizer, para aquele edital, você quer 15 mil dele, com que você vai gastar aqueles 15 mil, e vai dizer que ele custa mais, mas que são recursos de outra fonte, né? Então, ou recursos próprios, ou recursos de outros apoiadores, de outros patrocinadores. Então, nesse caso, o valor global do teu projeto vai ser 25, mas o valor pleiteado vai ser 15, vai ser adaptado à faixa daquele edital que você quer, certo? Agora, não complica se não precisa, tá? Se você não tem se dá para adequar o projeto só ao que eles pedem, e ali na planilha orçamentária que o formulário dá padrão, não tem espaço para colocar recursos de outras fontes, então não precisa, coloca só o valor adequado àquela faixa de valor que você está pleiteando, certo? Deu para entender? Beleza, como exemplo aqui, né? 15 mil reais. Se eu orço meu projeto em 10 mil reais, o técnico talvez ele não vai avaliar isso negativamente, né? Ele não vai considerar isso. Não vai avaliar negativamente. O que geralmente se faz é adequar, né? Adequar aos 15, né? Então você dá um jeito, vamos dizer assim, de incluir outras despesas, outros custos para não perder ali a faixa, né, de valor. Isso varia muito de edital para edital, porque tem edital que é aquela coisa ali, é aquela faixa e pronto, né? Você tem que fazer um projeto, então, de 15 mil. Já tem edital que, se você fizer um projeto menor, eles trabalham com remanejamento de valores. Então, aquilo que você não pediu vai para outro projeto. Então, varia de edital para edital. O que eu recomendo? Recomendo sempre você adequar aquela faixa de valor que está o edital. Então, deu 5 mil a menos, acha onde você quer colocar mais 5 mil. A não ser que você realmente não queira, também você não tem que preencher até o limite sempre, né? É até interessante você deixar um pouquinho menos também. Mas se for, por exemplo, uma diferença de 5 mil reais, geralmente o produtor acha onde encaixar 5 mil reais, para não perder aquilo ali, né? Então, minha recomendação é essa. Mas se o projeto é aquilo mesmo e está confortável para você, e está sobrando só, sei lá, 3 mil, coisa pouca, então tudo bem, sem problema, está dentro da faixa. Tem que ver o que é que o edital fala. O edital fala 15 mil ou fala até 15 mil, sabe? Tem que atentar a isso. Deu para clarear? Valeu. Sim, valeu. Massa. Obrigado. Beleza, valeu. Então, mais alguma dúvida aí, pessoal, sobre a lei, sobre questões aí de escrita, questões de orçamento? Oi, Gerson. No caso, se nós estamos com uma proposta agora para poder fazer uns vídeos sobre a pandemia, né? E aí nós estávamos pensando em comprar algum equipamento. No caso, é importante que a gente alugue, ou se não, se a gente já tiver o equipamento, ou se a gente quiser comprar um novo equipamento, coloca também nessa proposta, né? Você tem que ver se o edital permite compra. O edital também vai falar sobre isso. Geralmente no edital tem uma seção lá, itens financiáveis, sabe? Ou então o que não pode ser comprado, né? Então, às vezes tem algumas restrições. Isso daí já é uma coisa assim que depende do fluxo de como esse órgão recebeu esse dinheiro, porque tem órgão que não pode pagar compra de materiais, só aluguel de coisas, né? Então depende muito do edital. Dá uma lidinha no edital. Se for prêmio, eu sei que já pode comprar, porque o prêmio você recebe e você faz o que quiser dele.
né? Mas se for financiamento mesmo, se for patrocínio, que é um projeto que você vai desenvolver com aquele dinheiro, aí você tem que ver se cabe compra. A gente sabe que às vezes comprar compensa mais do que alugar, né? Uhum. Então, é uma dúvida até de você tirar com o organizador do edital, assim. Bota lá um e-mail para ele, geralmente tem uns e-mails aí para tirar dúvida. Se você não viu isso especificado no edital e ainda permanecer a dúvida, manda um e-mailzinho para eles lá. Olá, podemos comprar itens para a realização do projeto? Só isso. Uhum. Aí o pessoal vai responder. Maravilha, obrigado. Beleza, pessoal. Então é isso, assim. A gente encoraja vocês a cada vez mais, assim, desenharem os próprios projetos, né? Cada vez mais trabalharem, assim, ideia, projeto, patrocínio. Ideia, projeto, patrocínio, realização, né? Geralmente, a gente faz o contrário. A gente corre atrás, enfim, tem ali um patrocínio e a gente faz a ideia para aquele patrocínio. Então, a ideia não era a gente estar nessa correria grande, porque a gente deixa de escrever um bom projeto. Então, a ideia, assim, era muito bacana se todo mundo pudesse trabalhar a partir do seu propósito, né? Olha, eu tenho uma ideia, vou transformar essa ideia num projeto e depois vou captar recursos para esse projeto ser realizado. Depois eu vou realizar esse projeto e depois eu vou prestar contas do que eu realizei. E aí finalizo esse ciclo, vou para o próximo. Então é isso. Às vezes, geralmente não, a gente está ao contrário, a gente está sempre correndo atrás. Né? Claro que você pode ter aquela ideia formatada em projeto, vai ter um projeto mais macro, né? E aí você vai adaptando aquela ideia, aquele projeto, para cada oportunidade que vai se apresentando. Então, usando o exemplo da amiga aqui, a gente tem um sonho e desenvolvemos um projeto que é uns livros e peças teatrais. Beleza, fiz o projeto macro, é livro e peça teatral. Surgiu um edital de peça teatral, eu coloco as peças teatrais. Aí tudo bem, eu vou adaptar. Talvez caiba o livro como subproduto, mas eu adapto, né? Vou ter que mudar texto, vou ter que mudar algumas coisinhas. Surgiu um edital de literatura, eu vou colocar o projeto do livro. Então, fazer essa adaptação, né? É bem legal, assim, o produtor sempre está falando as várias linguagens aí da produção cultural. Não ficar só em música, ou só em artes visuais, ou só em... Né? Miguel agradece aqui. Obrigado pela imersão. Beleza, vou mandar os slides pelo e-mail. Sim, é possível enviar, tá? Beleza, pessoal. Mais alguém tem alguma coisa que a gente possa esclarecer? Lembrando aí, a gente também está na correria, né? Para atender o máximo de pessoas que a gente conseguir com projetos aí para Lei Aldir Blanc, daqui da Paraíba, ou também do Brasil, né? A gente trabalha aí online, então quem quiser chegar junto, tirar mais dúvida, ou então, enfim, chamar a gente para ajudar mesmo no seu projeto, na sua ideia. A gente faz desde a elaboração do projeto também, e a gente também faz edição de vídeos, né? Então, todo mundo aí que está correndo atrás aí das oportunidades da Lei Aldir Blanc, que são muitas, né? Então, precisar de uma força, a gente está aí à disposição, beleza? www.paraibolica.com.br, essa é a nossa produtora. A gente já está há mais de 10 anos aí na estrada, então a gente pode passar aqui alguns erros que a gente cometeu para vocês não cometerem eles, que a gente aprendeu aí durante a caminhada mesmo, né? Então, se ninguém tem mais nada para colocar, Carla. Não, só agradecer a presença do pessoal, né, por ter participado desses 2 dias com a gente. E precisarem de alguma coisa, né, estamos aí disponíveis para contribuir na elaboração dos projetos também. E também a gente pode tirar alguma dúvida através do Instagram de vocês, caso seja possível. Sim, pode escrever lá no Instagram que a gente vai estar olhando e, na medida do possível, a gente tira essa dúvida também, tá? Ou no Zap aí, quem recebeu pelo Zap também pode falar diretamente comigo, também tirar dúvidas aí, tá bom? Gente, gratidão aí todo mundo, hein? Então, bons projetos aí. Obrigada. Bom corre. Obrigada. Beleza, muito bom vê-los.
É isso aí, tamo junto, hein? Valeu, Os valeu. slides vai mandar para... Oi? Os slides vai mandar para aqui, os slides. Slides eu mando por e-mail, tá bom? Vou Qual o ajeitar. e-mail? Porque eu não assisti ontem. Você se inscreveu, deve ter deixado um e-mail, né? Ah, tá. Tá bom. Aí eu mando para aquele Obrigada. lá, da inscrição, tá bom? Obrigada. Beleza, pessoal. Foi bom então, hein? Tá junto aí, passando um pouco aí dessa experiência. Escrevam projetos para tornar os projetos culturais cada vez mais sustentáveis aí, tá bom? Olha, se chegamos a olhar o link que enviou do edital do Maranhão, eu recebi esse link por e-mail e aí já repassei para o Sobreira. E aí a gente entra em contato com você, te devolve o e-mail, tá bom? Dayana. Mas a gente recebeu sim. Beleza, pessoal. Então contem com a gente aí, tá bom? Vamos elaborar os projetos. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Tchau, gente.